Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Capítulo 25. As religiões e o cristianismo renovado. Pergunta: na era do mentalismo, quais os aspectos externos que sofreram mudança nas religiões? Resposta: as mudanças não serão somente externas, mas principalmente internas, envolvendo os templos e os adeptos das religiões. Por exemplo, gradativamente, a arquitetura dos templos religiosos terá aspecto de sacralidade, pois deixarão de existir templos improvisados. Isso porque a sociedade sentirá mais saudade de Deus, razão pela qual se dedicará em construí-los com a aparência que enseje introspecção e motivação íntima ao contemplar os ambientes de devoção à divindade. A vegetação bem cuidada e as águas límpidas, em movimentos sincronizados, farão parte da decoração externa dos templos religiosos, facilitando a presença salutar dos elementais, que produzirão efeitos especiais no campo científico-ambiental, facultando aos humanos melhor conexão com os espíritos, uma melhor conexão com os espíritos superiores e orientadores da humanidade. Surgirão novas modalidades de refinadas músicas mais adequadas para auxiliar no despertar de nosso Deus latente, da essência divina que somos. Música que nos projetem para o eterno amanhã, a fim de exercitarmos a nossa superconsciência. Sons que fazem com que o espírito imortal e eterno seja impulsionado para a eternidade. A ciência e a tecnologia darão excelentes contribuições com equipamentos sofisticados que valorizarão as músicas de elevação de frequência mental e que serão utilizadas pelas religiões. Nos ambientes em que o som for divinizado, os campos energéticos que formarão as auras dos templos de maneira naturalíssima servirão para vivificar seus frequentadores. Uma vez que, quando pronunciamos uma palavra com o teor da negatividade para recompor as nossas energias, precisaremos pronunciar 7 palavras com energias da positividade, os cânticos tristes e melancólicos, que retratam épocas recuadas da história das religiões terrenas, já não farão parte da dinâmica civilização do terceiro milênio. Os sons gritantes produzidos por meios grotescos não serão mais utilizados pelos integrantes da sociedade na era do mentalismo. O novo estado psíquico dos que continuarem na Terra não responderá a esses estímulos rudimentares que não identificam harmonia íntima nem musicalidade divina. As mudanças externas das religiões dependerão das mudanças internas dos religiosos. O próprio ambiente material dos templos identificará o nível de graduação espiritual de seus integrantes. Estejamos certos de que as primeiras gerações do milênio em curso vão servir primordialmente para o espírito terreno aprender a arte sagrada de ver, ouvir e falar com misericórdia. Pergunta: é possível fornecer mais detalhes quanto ao porquê de a arquitetura e da beleza física dos templos religiosos ajudarem na motivação íntima dos frequentadores? Resposta: com o progressivo conhecimento sobre energias, os geômetras darão excelentes contribuições para, por meio de construções arquitetonicamente bem elaboradas, os templos captarem do cosmos com mais abrangência o prana ou energia vital universal, a ser absorvido pelo ser humano. Imaginemos um templo cuja geometria seja capaz de canalizar energias da natureza à sua volta e, simultaneamente, do cosmos, como acontece, por exemplo, com a figura piramidal. Quanto à beleza externa dos ambientes consagrados ao exercício do religare, as cores produzem efeitos salutares no mundo íntimo dos frequentadores. As cores, de acordo com as inclinações naturais dos espíritos encarnados ou desencarnados,
na fase de conscientização do Deus interior, são excelentes para aumentar a frequência da alma a contemplar a divinal policromia da criação. É saudável antecipar que também os diversos ambientes de atuação dos demais pilares serão artisticamente remodelados. Em se tratando de processo natural na evolução espiritual, as pessoas se dedicarão à decoração ambiental, sempre com aspectos agradáveis, policrômicos, com refinadas músicas, luzes e perfumes suaves. Desde a gênese da mônada, a busca pelo belo é impressa no código genético da fagulha de Deus existente nela, com o agravante de que, a partir do reino nominal, tal busca ser consciente. Todos os espíritos na condição humana, intuitiva e gradualmente, passam a admirar a beleza e a serem atraídos por ela. Pergunta: haverá unidade religiosa no planeta? Resposta: em uma sociedade planetária, onde os graus evolutivos ainda são muito distintos, as diferentes preferências são mais acentuadas, o que é natural, mesmo quando já se concebe um Deus único. Enquanto o espírito não se gradua a ponto de amar a Deus sobre todas as coisas, não tem evolução para verdadeiramente amar ao próximo como a si mesmo, assunto que é do conhecimento da sociedade planetária. Daí ele ter comportamentos diferentes de acordo com as circunstâncias reencarnatórias, ambientais, climáticas, genéticas e etc. Com isso, surgem as dificuldades para viver a fraternal unidade na diversidade. Paulatinamente, a sociedade se conscientizará de que o centro de convergência de todas as religiões terrenas é o Cristo planetário, sem que ninguém precise deixar a sua religião. Será suficiente o indivíduo desejar ter como foco a ser alcançado o Cristo, pois o importante é o homem essência e não a sua religião-crença. Acontecerá que, por falta de evolução para continuarem neste orbe, frequentando uma escola secundária, bilhões de espíritos deixarão a Terra durante esta fase de transição planetária. Analisemos algumas constantes universais. Os espíritos que darão sequência aos ensinamentos libertadores da sociedade terrena, por serem mais conscientes quanto à existência da fagulha do Cristo em si, dispensarão os sagrados amuletos que fizeram parte de suas manifestações de crença em um Deus antropomórfico e apartado de sua criação. Após a decantação apocalíptica, milenarmente anunciada quanto ao que aconteceria nesta fase de transição planetária de mundo de provas e expiações para a regeneração e progresso, os espíritos que comporão as próximas gerações, evidentemente mais evoluídos, direcionarão suas primordiais aspirações à mente criadora. Consequentemente, se desvincularão de maneira gradual e segura dos tesouros do mundo. Emocionalmente mais motivados para as aquisições celestes, de forma natural e convicto das novas aquisições transcendentes, abrirão mão dos patrimônios terrestres. Embora concebendo um Deus único, de imediato não haverá unidade religiosa no planeta, tendo em vista a lei dos afins. As afinidades têm várias origens, pois uns se motivam para descobrirem Deus por meio das elucubrações, outros são mais sensíveis às emoções captadas pelo coração. Assim, dependerá da realidade psicológica, emocional e mental de cada criatura, além de seu grau evolutivo, emocionar-se com os haveres celestes. Pergunta: segundo Pietro Baldi, em A Grande Síntese, novos conhecimentos levam o homem a novos hábitos e estes à nova moral. Como conjugar conhecimento, sabedoria e sentimento, considerando o dia a dia da vida atribulada que vivemos? Resposta: o conhecimento só liberta a alma de sua ancestralidade animal quando transformado em sabedoria. Por sua vez, a sabedoria só pode ser avaliada quando o ser humano vivencia o conhecimento libertador adquirido. A partir de então, em consequência, brotam-lhe sentimentos nobres que propiciam a nova moral responsável pelo religarem consciente da criatura ao Criador. Observemos mais algumas constantes universais.
Nenhum espírito terá condições para volitar nos planos luminosos enquanto ignorar as leis da vida depois da vida. É da lei de Deus que não se consegue amar o desconhecido. Assim, todos os que aspiram a se libertar das reencarnações compulsórias devem empenhar-se na busca e assimilação de conhecimentos libertadores, sem os quais não se qualificam para entrar no reino dos céus. Estejamos atentos, pois os conhecimentos para as almas incipientes, ou até mesmo para as incipientes, podem despertar-lhes a vaidade e a soberba, o que fará com que elas não se libertem da roda reencarnatória compulsória. A alma, enquanto cerebral, vibra em uma faixa muito próxima ao plano concreto. Daí a impossibilidade de, naturalmente, ela entrar nas dimensões rarefeitas e emocionar-se com a criação e com o seu Criador. É preciso desarmar-se para conectar-se com os espíritos integrantes das dimensões mais fluídicas e mais luminosas. Devido à visão mais ampla das criaturas na era de Aquário, as religiões retirarão de seu universo de adorações e culto os apetrechos que levam as almas a se vincularem emocionalmente aos objetos de suas concentrações mentais, inibindo-as para gerar ou captar ondas mentais em níveis superiores. O conhecimento, quando transformado em sabedoria, torna a criatura alegre, terna, mansa, branda, meiga, bem-humorada, feliz. Por ser lei universal, quem não vivencia tais virtudes demonstra sua desarmonia íntima, precisando regurgitar mais e mais o seu Cristo Deus. A criatura, quanto mais evolui espiritualmente, mais confia no Criador. Com isso, sente progressiva vontade evangélica de fraternalmente conviver e irmanar-se com os seus semelhantes, porque os concebe como irmãos. Deduz-se pela lógica que as guerras sociais, durante o milênio em curso, tendem a se extinguir. Conclui-se que a sabedoria e o sentimento crísticos andam de mãos dadas. Nos primeiros séculos da era do mentalismo, em termos evolutivos, seremos portadores praticamente dos mesmos graus de consciências que tínhamos em peixe, pois a evolução é lenta, para que seja consistente e segura. No entanto, serão diferentes os valores que atribuiremos aos objetos e aos fatos. Como teremos uma nova e mais dilatada visão quanto ao sentido sagrado da criação, conseguiremos conjugar conhecimento, sabedoria e sentimento no dia a dia da vida, sendo que as atribulações diminuirão gradualmente e, assim, aprenderemos a arte de interpretar a vida. Pergunta: e as religiões que cultuam imagens de seus líderes, adereços, fetiche, etc., como ficarão na era do mentalismo? Resposta: por ser incontestável que na criação tudo evolui, o culto ao Deus externo, aos poucos, será substituído pelo reconhecimento de nosso Deus interno. Por concebermos que o homem é o que ele pensa, vamos avaliá-lo, por exemplo, mentalmente, focando as dimensões dos anjos, arcanjos, querubins e serafins, procurando sintonizar-se com correntes de pensamentos na frequência que identifica plenitude. Emocionado, desenhando em sua tela mental paisagens com jardins floridos e coloridos, exalando a essência de Deus, cachoeiras expressando a beleza da Mãe Natureza, oceanos de águas cristalinas abrigando bilhões de vidas, a abóbada celeste pontilhada por estrelas com as cores da vida, Deus. Tomado por sublime júbilo, ouvindo paradisíaca música que lhe propicia elevar a frequência de sua mente e com o seu Cristo interno, sintonizar-se com o Cristo Pai. O ser humano, conscientizando-se de que é portador de seu Deus interior, passa a ter a sua atenção voltada em cada vida a conscientizar-se de sua força superior, o que o leva a abdicar da adoração a deuses externos a si. É processo tão natural quanto o perfume que exala das flores. A evolução é inquestionavelmente uma constante universal. Entretanto, as verdades do plano material são todas relativas a determinadas épocas e níveis evolutivos. Assim, dos nossos líderes desencarnados na era do mentalismo,
Quando estivermos exercitando a nossa superconsciência, guardaremos apenas os ensinamentos e vivos exemplos na condução superior da vida. O culto às suas imagens gradativamente perderá força e energia, até que o homem se conscientize de que a essência de Deus é imaterial e se encontra latente nele. Na imensidão do universo, em todas as escolas planetárias de nível secundário, os pedagogos siderais ensinam a libertar as almas da forma material, levando-as parcimoniosamente a compreenderem que, para trazerem à luz da memória objetiva os seus poderes latentes, devem se desvincular das imagens, principalmente quando grotescas. Em maior estágio evolutivo, até mesmo as mais lindas paisagens do universo material serão deixadas em segundo plano, ou até mesmo abandonadas, pois o espírito sentirá vontade de entrar em contato consciente com a pulsação cósmica das dimensões luminosas, mas sem forma. Pergunta: é do conhecimento geral que há pessoas que se confortam contemplando as imagens representativas de seus líderes. Tais pessoas deixarão de sentir esse bem-estar na era da força mental? Resposta: não será exatamente assim. Apenas o bem-estar causado pela visão será substituído pelo sentir a emanação do magnetismo advindo da paisagem visualizada. É acontecimento tão sutil que a pessoa encontrará, inicialmente, dificuldade para expressar com palavra tal emoção registrada no âmago de sua alma. Imaginemos Jesus fora do corpo biológico, a sua resplandecente aura formando uma esfera de proporções ilimitadas para a concepção humana terrena. Ele, com o seu Cristo interno permanentemente sincronizado com o Cristo Pai. Quanta beleza, quanta luz em seu universo íntimo! No entanto, ao sentirmos a essência do Nazareno Mestre na filigrana de nossa alma, não encontraremos palavra no vocabulário terreno que possam expressar tal êxtase. Isso porque a mais rica paisagem que delinear a forma será secundária. O nosso angelical Jesus ainda pode ser visto e sentido em sua individualidade, mas o Cristo apenas sentido. O maior empenho nos próximos passos de nossa escalada evolutiva será sentir o Cristo diretamente. Será o Cristo criatura sentindo o Cristo criador. Pergunta: e os adeptos das religiões, com hábitos milenares, sem os adereços de sua crença, como ficarão diante do que é proposto pelos adventos crísticos ou pelo cristianismo renovado? Resposta: estamos delineando os novos aspectos para os espíritos que, meritoriamente, continuarão encarnados e reencarnando na Terra. Tais espíritos, por já conceberem o eterno vir a ser, não se deterão no ontem, pois a evolução é eterna. Parar no tempo é ir contra a dinâmica da criação em que tudo evolui eternamente. Sabedores de que, sem renovação, não há evolução, terão como tônica o despertar do Deus interior, o despertar de seus poderes superiores e diretores da vida cósmica, na condição de espíritos imortais e eternos. Conhecedores de que fazem parte do planejamento sideral voltado para a Terra, a implantação dos adventos crísticos na consciência da humanidade terrena, se colocarão diante da sociedade como antenas receptoras do magnetismo divino advindo do Cristo terráqueo, mas sem adereços pertencentes à infância espiritual dos adeptos das religiões de épocas recuadas. Os adeptos das religiões, apesar de seus hábitos milenares, sem os objetos de suas crenças, não se sentirão vazios, considerando que a proposta dos adventos crísticos solicita que retiremos das religiões as bengalas de apoio psicológico, porque já temos capacidade para substituí-las pela força mental, a força do espírito eterno e imortal. Por sabermos que a alma humana é portadora dos atributos do Criador, valorizemos as nossas conquistas externas, pois elas fazem parte de nossa evolução espiritual na condição de produtos de nossa razão. Entretanto, permaneçamos atentos e convictos de que o céu se conquista com o coração.
A razão é capaz de construir a estrada para caminharmos até a porta do céu, mas só poderemos abri-la e adentrá-la se levarmos a chave do coração. Com os novos rumos do cristianismo, as religiões perderão suas características externas de aquisição patrimonial e financeira, detendo-se tão somente em sua condição intrínseca, que é o religare. Acataremos a sua proposta de libertar nossos sentimentos crísticos, a fim de nos sentirmos verdadeiramente espíritos cósmicos, eternos e imortais. No percurso de Aquário, a sociedade terrena gradualmente estará mais integrada à pulsação da vida universal, deslumbrada com a magnificente beleza do cosmo estelar. Agradecida à ciência por desvendar os considerados mistérios da fé e à tecnologia pela criação de fabulosos engenhos. Mesmo com todas as maravilhas da ciência e da tecnologia, o ser humano vai empreender com afinco a busca de sua paz interior. Para tal, ele sabe que sem equilíbrio, sem harmonia em seu universo íntimo, não conseguirá ouvir a voz do coração, a voz que propicia a trajetória rumo à ascensão. Adventos crísticos. Fomos divinamente oportunizados através dos séculos, milênios, eras e ciclos planetários, encarnando e reencarnando nas muitas moradas do Pai, para, atualmente na Terra e sob o signo de Aquário, era da força mental, trabalharmos no detonar de nossa força superior, a força da alma, do espírito imortal e eterno, a força do nosso eu crístico. Considerando os ensinamentos acumulados em nosso âmago através dos tempos, o momento atual da Terra, com suas energias internas em elevada ebulição, que causarão alterações geofísicas em várias partes do planeta. Devido a tais fenômenos naturais, o homem abraçará fraternalmente o homem para o exercício da solidariedade, com possibilidade de trazer à tona a sua luz interior. A luz do Cristo interno e, dessa forma, compreender que as leis da vida solicitam que, por esforço próprio, a criatura se esclareça para, portadora dos conhecimentos libertadores, combater a sua inferioridade moral e ter condições para viver eticamente irmanada. Em se tratando de aluno meritoriamente graduado para o curso secundário, em nova escola planetária, só em contemplar na imaginação o universo estelar sentirá saudade de Deus. Isso fará com que se empenhe em seu religare pela fé, no sentido amplo de fidelidade às leis do Criador. Portanto, as religiões sem doutrina libertadora para conduzir os seus adeptos à religiosidade entrarão em decadência e serão naturalmente extintas da sociedade. Após a separação total do joio do trigo, os seletos integrantes da sociedade terrena serão evangelicamente ligados por ressonância, abraçarão as mesmas causas crísticas e os adeptos das religiões fraternalmente darão as mãos aos componentes dos demais pilares. Todos vivenciarão, cada qual em seu nível evolutivo, a angelical proposta de Jesus, o cristianismo renovado. Os adventos do Cristo Pai, sem imposição, pois seguindo o cientificismo cósmico, vão produzindo efeitos especiais em nossa consciência, vão ampliando a nossa percepção transcendente e, dessa forma, por ressonância, nos integrando progressivamente às dimensões habitadas pelas superconsciências. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Fim do capítulo 25, As religiões e o cristianismo renovado.